agradecer o carinho com que nos acolhem. Compete-me duas ou três brevíssimas palavras da apresentação da Ana Zanardi, que não vai, vou dizer nada de especial, como é evidente, vocês conhecem muito bem como atriz, alguns talvez não saibam tão bem que ela é também uma escritora firmada, consagrada, autora de 3 romances, de contos e de outros livros. O seu 6º livro, creio eu, é este, O Sexo Inútil, que nos compete aqui falar um bocadinho. Como é a primeira sessão pública sobre este livro, vocês sabem que estes livros são a primeira vez que se apresentam em público, é nas correntes descritas, os que estão aqui apresentados. Também tenho que dizer-lhe a ela, à vossa frente, uma coisa. Nós temos muito orgulho em publicar este livro. Este livro é um livro importante, um livro grande em todos os sentidos, tem 500 e picos páginas. É um livro que, como o prefaciador, o professor Viriato Sormanho Marques, diz, sobre o que de mais profundo vive no coração da condição humana, sobre o direito de nos tornarmos perante nós e os outros naquilo que somos, plenamente e sem concessões. Já deduzem destas primeiras palavras do prefácio do Viriato Sormanho Marques a importância que este livro tem. É um testemunho pessoal da Ana Zanardi, mas também coletivo de muitas outras pessoas com quem ela falou e fala, de muitas outras lutas que ela travou e outros amigos dela travam também. De modo que vou dar-lhe a palavra e ela falar-vos um bocadinho deste seu livro e do que ele significa para si. Obrigada, João. Obrigada, João. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Sr. Vereador da Cultura e também à incansável Manuela Ribeiro o convite para estar presente nesta edição. É a primeira vez que eu estou nas correntes, espero que não seja a última. Tem sido muito bom, tem sido mesmo um grande prazer estar aqui e poder contactar com tantos outros escritores e com tanto público também com quem tenho podido conversar. Queria também dar os meus parabéns aos meus companheiros de lançamento, ao Nuno Costa Santos, ao Luís Filipe Castro Mendes também, e desejar-vos que os vossos livros tenham uma vida muito longa. Antes de dizer alguma coisa sobre o livro, tenho alguns agradecimentos a fazer ainda ao João Rodrigues, claro, pela disponibilidade e pelo entusiasmo com que leu o manuscrito e aceitou publicá-lo na editora que ele criou, a Sextante, e que hoje faz parte da Porto Editora. Ao Manel Valente, que em nome da Porto me acolheu também. À Clara Boléu, pelo cuidado e pela atenção prestados à revisão do livro, à Maria João Salles Machado, incansável na divulgação, e a toda a restante equipa, que ajudou a que o livro chegasse ao público nas melhores condições. Este livro, como o João já disse, tem muitas vozes, e por isso eu não posso deixar de agradecer a todos os que generosamente se dispuseram incondicionalmente a dar o seu testemunho sobre questões tão íntimas, pela confiança que me depositaram, pela entrega, pelo entusiasmo e esperança quando lhes expus o tema deste livro. Obrigada ainda à Isabel Moreira e à São José Almeida. A São José foi a primeira pessoa a quem falei neste projeto e foi a pessoa que desde o primeiro instante me incentivou a ir em frente quando eu ainda tinha algumas dúvidas. E quero agradecer tanto à Isabel como à São José as palavras que escreveram e que constam da contracapa do livro. E falando da capa, esta capa tem uma pequena história. Houve em determinada altura, quando começámos a pensar que capa teria este livro,
Eu, num jantar com um grupo de amigos, manifestei o meu desejo que a capa deste livro tivesse alguma coisa de mais pessoal. E passados dias, um dos amigos que estava presente apareceu-me em casa com um quadro enorme, enrolado, uma tela enorme, enrolada. Chegou à minha sala, espalhou aquilo pelo chão e diz-me assim: olha, se o gostares, escolhes aí um bocado da capa, mas quem vai escrever o título do livro és tu, aí em cima. E eu fiquei aterrorizada, ia estragar-lhe o quadro, mas enfim, lá conseguimos, foi uma brincadeira conjunta e que resultou na capa que nós temos hoje. Também quero deixar aqui uma palavra de agradecimento a uma grande pessoa e uma grande escritora, a Lídia Jorge, que desde que eu comecei a publicar, em 2003, me acolheu sem reservas, apesar de eu ser uma principiante no meio literário. A Lídia esteve presente no lançamento do meu primeiro romance, deu-me o privilégio de apresentar o segundo, o Agradece o Beijo, e desta vez, apesar da sua escassa possibilidade, presenteou-me com um texto generoso que consta do pós-fácil. Ou seja, o livro, graças a ela, fecha com chave de ouro. Mas também abre muito bem. Em 2 capítulos falo de alguns homens que marcaram o meu pensamento na adolescência, como foi, por exemplo, o filósofo José Marinho, que foi meu professor. O que mais me tocou neles não foi tanto a sua elevada erudição e sabedoria, mas antes a simplicidade, a generosidade, a ausência de afetação com que transmitiam os seus conhecimentos e sabiam escutar os outros. Essa dimensão humana vim também encontrar, passadas décadas, num filósofo e professor catedrático, Viriato Sormenho Marques, a quem agradeço o prefácio e a apresentação que irá fazer em Lisboa no dia 9 de março. Este livro, como eu já disse, é um concerto de muitas vozes. Encerra histórias e episódios marcantes na vida de muitas pessoas, incluindo a minha, mas se quiséssemos fazer a radiografia, veríamos o esqueleto da caminhada de um número muito vasto de pessoas que por esse mundo fora lutaram e lutam pelo direito a existir por inteiro, direito que lhes tem sido interditado pela ameaça do preconceito. Todos, de uma forma ou de outra, num ou noutro momento, sentimos a dignidade de familiares, amigos, conhecidos, ou até mesmo a nossa, ameaçada face a atitudes discriminatórias nascidas de preconceitos de tal modo enraizados que se transmitem de geração em geração. Neste livro, foco em particular o preconceito e a discriminação que daí decorre, que lesa as pessoas LGBT. Mas os preconceitos, sejam eles de que ordem forem, raciais, sociais, sexuais ou religiosos, afetam transversalmente qualquer sociedade, limitam-na, empobrecem-na, julgam e avaliam sem conhecer. Têm uma raiz comum, a rejeição do que nos parece diferente, daquilo que não entendemos ou nos recusamos a entender, não só nos outros, mas por vezes também em nós próprios. Serviu-me de inspiração a troca de e-mails ao longo de mais de um ano com uma jovem estudante de medicina que me pediu auxílio face a uma depressão que se avizinhava, provocada pelo conflito entre o que sentia ser um forte apelo da sua natureza e a sua autorreprovação. A reprovação de uma família homofóbica e a reprovação social que, quer queiramos, quer não, está ainda demasiado presente em pequenos gestos, atitudes e comentários que de inocentes só têm a aparência. Ao deparar-me com este caso e com o de largas dezenas de jovens que me deram testemunhos, não pude deixar de recuar 40 anos e comparar com aquilo que eu mesma tinha vivido. Reli os meus diários de adolescente e constatei mais uma vez que, embora muito se tenha avançado para que este preconceito se dissipe e grandes conquistas se tenham efetuado no campo das leis antidiscriminatórias, a mudança das mentalidades não caminha à mesma velocidade. E entre o meu conflito interior, na fase da descoberta de mim, e o destes jovens, pouco ou nada mudou.
Em certos aspectos, acho até que simbolizou. Daí que, a par da seleção que fiz da minha troca de e-mails com essa jovem, a quem dei o nome fictício de Joana, e que relatam uma história familiar com um desenlace surpreendente, tenha recorrido também, e apenas por comparação, a alguns excertos dos meus diários de adolescente, contextualizados no mundo e no Portugal de há perto de 50 anos, bem diferente em inúmeros aspectos daquele em que hoje vivemos, mas não tanto que impeça ainda hoje tanta gente de sofrer. Eu gostava que este livro não fosse olhado, porque não é disso que se trata, como o desabafo de um grupo minoritário com outro grupo minoritário, de pessoas LGBT para pessoas LGBT, mas antes de um alerta de pessoas para todas as pessoas. Ninguém se pode considerar excluído. Primeiro porque falamos de dignidade e de direitos humanos, e depois porque ninguém, em nenhuma família ou núcleo social, está livre de ter de lidar com esta realidade. Um alerta que, ao longo de séculos de literatura, nos tem sido dado também por muitos autores, e embora a minha principal intenção não tenha sido divulgá-los, sempre que vinha a propósito fui dando pistas à minha interlocutora sobre o que escreveram alguns deles acerca de questões que a todos se levantam. Os hábitos de leitura, perdidos no meio de inúmeras ofertas que nos afastam cada vez mais da nossa essência, precisam de ser incentivados, e quando nos sentimos muito sós, como acontece a imensos jovens e me aconteceu a mim tantas vezes, encontraremos sempre nos bons autores um eco, uma resposta, um estímulo ao pensamento, uma parceria de alma. Não é também um livro de factos históricos, embora alguns sejam referidos, mas antes do que está na origem de muitos deles. A revolta, a frustração, a dor, os sonhos, as ambições, os medos. Qual foi então o meu objetivo? Por um lado, deixar um documento que registasse a travessia interna, dolorosa e turbulenta, feita por muitas das pessoas com orientações sexuais não normativas, homossexuais, bissexuais, transexuais e transgêneros, neste início do século XXI. Não só delas, mas das famílias, e por isso recolhi diversos testemunhos de pais e também de maridos e mulheres cujos casamentos se desfizeram face a uma realidade incontornável. Por outro lado, reforçar a minha convicção de que... penso que isto falhou outra vez. Por outro lado... Está? Bom. Por outro lado, reforçar a minha convicção de que a história das minorias tem de ser contada e dela deixarmos registros. Porque sem história é como se elas não existissem e o tempo de sermos ignorados já passou. E por último, e talvez o que mais me importa, deixar clara a minha visão e postura de que, em circunstância nenhuma, devemos deixar nas mãos de outros a condução dos nossos destinos e abdicar do que verdadeiramente sentimos ser a nossa natureza, quando a nossa natureza não retira espaço nem liberdade a ninguém. Em teoria, todos sabemos que a nossa identidade deve ser preservada, mas estamos longe da prática, não só no plano pessoal, como social e político. Veja-se como, aos poucos, até o nosso país tem vindo a perder a sua identidade e autonomia. Não podemos manter-nos na posição passiva de vítimas, mas atuar de forma a não permitir que a nossa dignidade no plano pessoal, social ou político seja beliscada a torto e a direito. E, finalmente, espero ter deixado bem claro que, a par do relato de uma realidade presente sobre o sofrimento, desespero e desorientação de muitas pessoas e de muitas famílias, há também muita esperança e vontade de entender e abraçar as diferenças de cada um. O tempo é de esperança e de tomada de consciência, nunca de desistência e de resignação. Muito obrigada.